Promise that you'll catch me. Promise that you'll catch me. Promise that you'll catch me. Peço aos irmãos que abram a Bíblia de vocês em 2 Samuel, capítulo 23. A partir do versículo 8. Glória a Deus. Obrigado. Aleluia. Deu graça. Glória a Deus. Aleluia. 2 Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 8. Amém ou não amém? E está escrito assim: estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe Barsebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino e o Esmita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eliezer, filho de Dodô, filho de Aiô, Auri, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram e a peleja, e quando se retiraram os homens de Israel, este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo foi onde ele estava somente para pegar os despojos. E depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor operou um grande livramento. Glória a Deus. Sobe aqui. Peço aos irmãos que coloquem a mão sobre o seu coração e olhem comigo nessa noite. Pai eterno, glorioso, maravilhoso. Senhor, nós já compartilhamos a Tua palavra, Senhor. E queremos, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos corações, Pai, para ouvir a revelação da Tua palavra nesta noite, Pai. Fala com a Tua igreja através do Teu Filho nessa noite, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Glória a Deus. Obrigado, obrigado. Então, a palavra do Senhor vem a nós nesta noite. Esse texto diz a Bíblia que foi exatamente o rei Davi que mencionou essas coisas, que destacou esses 3 homens que nós vamos falar deles nesta noite. Os homens bonitos,
Quem tá querendo ter um monte de filho aí, ó, não menino aí. Imagina, você chamando seu filho de Betsebete. Mas eu creio que Deus tem uma mensagem para falar nos nossos corações nessa noite. Como Ele já falou comigo através dessa mensagem, eu creio que Ele quer falar com a igreja nessa noite. Glória a Deus. E algumas lições que Deus falou comigo através dessa mensagem. Primeiro, falando sobre o primeiro homem que enfrentou, um homem sozinho enfrentou e derrotou 800 homens. Que coisa tremenda! Que coisa tremenda! Imagina uma guerra, um homem sozinho matar 800 homens. Aleluia! Mas a minha Bíblia vai dizer o seguinte, que esse homem, ele enfrentou, ele ficou e enfrentou, mas foi Deus que deu essa vitória para ele. Aleluia. Foi Deus que capacitou ele para poder conseguir vencer esses 800 homens, vencer esse monte de homens. E o que Deus quer trazer para nós nessa noite é que nós não temos nós mesmos a capacidade de vencer 800 homens, mas Deus pode nos capacitar a vencer. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Eu Deus. creio, Deus. Que o segundo homem é Eliezer. Eu acho que eu conheci um homem com esse nome, Eliezer. Morava ali perto de Show. Eliezer. É um nome melhorzinho, né? Eliezer. Aleluia. Eliezer. A Bíblia vai dizer que começou-se uma batalha, começou-se uma guerra e o povo estava lutando, e quando o povo percebeu que estava começando a perder, o povo fugiu. O povo fugiu da guerra. O povo correu com medo, talvez, medo de perder a vida, né? E Eliezer se posicionou. Que Deus ele quer ministrar no nosso coração nessa noite é isso, se posicionar. Deus falou fortemente no meu coração em cima desse propósito, eu falo que ele se posicionar diante da situação, diante do momento, porque se a pessoa fosse olhar e olhar para a multidão, olhar para aquele monte de gente vindo para cima dele, e olhar para si próprio, para suas próprias forças, com certeza nenhuma pessoa ficaria. O que Deus ele quer trazer nessa noite através desse homem chamado Eliezer, do posicionamento dele, de ele ter ficado, de ele ter enfrentado esses homens. Meu Deus. Aleluia. Obrigado. Porque Eliezer entendeu o chamado dele, entendeu o propósito dele, a posição dele. Aleluias. Obrigado. Aleluias. Aleluia. E esses homens, o rei Davi vem destacar eles, porque realmente eles são homens, são dos três que também tinham a mesma visão de Davi, o mesmo olhar de Davi. Eu gosto muito da passagem de Davi lá em Números, acho que é 1 Samuel 17, se eu não me engano, onde a Bíblia vai mostrar que Davi, quando chegou lá onde Israel estava sendo confrontado pelo gigante Golias, e as pessoas tudo se escondendo de medo, todo mundo falando, tem um gigante nos afrontando.
Davi ele chega e ele não fala que tem uns gigantes nos afrontando, ele não cita que é um gigante, que Golias é um gigante. Davi chega e fala: quem é esse incircunciso que ousa desafiar o exército? Glória a Deus. de Deus? Aleluia. Aleluia. Obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E irmãos, quando Davi fala dessa forma, de esse incircunciso, o que é incircunciso? Uma pessoa que não tinha o ato da incircuncisão, que era uma forma de Israel, era o símbolo da aliança de Israel com Deus. Todo israelita, quando nascia, ele fazia uma pequena cirurgia, que essa cirurgia, esse corte que o israelita recebia, simbolizava a aliança com Deus. E quando Davi fala quem é esse incircunciso, Davi está falando assim na linguagem de hoje: quem é esse pagão, ou quem é esse que não tem aliança com Deus? Aleluia. Quem é esse que não tem compromisso, que não tem um posicionamento diante de Deus, que está desafiando o exército do Deus vivo? Aleluia, aleluia. Então Eliezer foi um camarada que ele entendeu o propósito, que ele estava ali não para poder guerrear contra um povo, mas que ele era um guerreiro do Deus vivo, uma pessoa com aliança de Deus, com aliança com Deus. Então ele não estava enfrentando um povo, simplesmente um povo. Ele era uma pessoa que tinha uma aliança com Deus e estava enfrentando um povo que não tinha aliança com Deus. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus. Aleluia. Vocês estão entendendo, irmãos? Meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso. Então, as pessoas que voltaram, que pararam de guerrear, então eram pessoas que não tinham visão, não tinham propósito, não estavam no propósito. Então, irmãos, é isso que Deus quer ministrar nos nossos corações nessa noite. Que nós não tenhamos a visão de mundo, não tenhamos a visão de fora da presença de Deus. Por que pode dizer isso? Porque ele tinha a visão que ele tinha aliança com Deus. Então quem enfrenta, quem fica, quem se posiciona é quem tem aliança com Deus. Obrigado. Quem tem aliança com Deus se posiciona diante das batalhas. Glória a Deus. Quem tem aliança com Deus se posiciona diante do problema e o enfrenta. E Deus dá a vitória. É Deus que dá a vitória diante do nosso problema. É Deus que dá a vitória diante da dificuldade. Irmãos, a Bíblia diz que nós enfrentamos uma guerra todos os dias. Nós estamos em guerra todos os dias. Nós estamos em guerra e nós temos a arma que é a palavra do Senhor. Nós temos a arma que é o nosso corpo, que é ferramenta diante de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, como naquela época. A nossa guerra hoje é espiritual. Verdade. E a nossa maneira de nós lutarmos é nos revestindo das armaduras de Deus, que é a palavra, que é a oração, que é a perseverança, que é estar na igreja todos os dias de culto, estar nas orações todas as vezes da oração, estar diante do Senhor todos os dias, se apresentando ao Senhor, se fortificando. Glória a no Deus. Senhor. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Obrigado, Deus. Senhor. Aleluia. Santo é o meu Deus. Nossa luta não é contra sangue, não é contra carne. E a palavra do Senhor vai dizer lá em Efésios 6, se não me engano, versículo 18, que como nós revestimos da armadura de Deus, como nós nos preparamos, qual é a maneira de nós nos prepararmos. Não é só a Bíblia lá em Efésios, a partir do versículo 10,
em Efésios 6, a partir de 10, ele vem descrevendo o que é a armadura, que é o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão, o calçado, a espada, o escudo. Mas lá no versículo 18, se eu não me engano, vai dizer que a gente se reveste da armadura orando sem cessar. Aleluia. Glória a Deus. O que é a oração, irmãos? A oração é diálogo com Deus. Então, para poder ter diálogo com Deus, a gente tem que ter intimidade com Deus. Para ter intimidade com Deus, tem que estar perto do Senhor todos os dias, orando, adorando, falando com o Senhor. Obrigado. Um relacionamento com o Senhor. Como que a gente busca relacionamento com o Senhor? Com a palavra. A palavra é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Busque a palavra, busque o entendimento na palavra, busque na oração, relacionamento com o Senhor, e você vai estar preparado para o chamar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Próximo é Tamar. Glória a Deus. Tamar, o livro vai dizer que ele estava no meio de um campo de lentilhas. Quando começou a guerrear, e novamente o povo correu e Tamar se posicionou. Talvez Deus está ministrando no coração de alguém, falando sobre se posicionar, sobre não correr da batalha. Aleluia. Obrigado, Senhor. Eu creio, eu tenho certeza que o Senhor já falou comigo sobre se posicionar, sobre não correr. Obrigado. Aleluia. Aleluia, Senhor. Se botar na disposição, como esses homens se colocou na disposição do rei, porque quando alguns historiadores dizem que lentilhas, campo de lentilha naquela época não era uma coisa valiosa. O campo de lentilha não tinha valor comercial. Algum historiador diz que talvez aquele campo que Tamar defendeu, talvez tenha sido ele mesmo que tinha plantado. Outro historiador diz que ele defendeu porque o rei Davi mandou ele defender. Mas o que Deus ministrou no meu coração, que o inimigo ele quer nos tomar. Ele quer nos tomar naquilo que talvez que para ele não tem valor. E o que para o inimigo não tem valor, e mesmo assim ele quer nos tomar. O nosso relacionamento com Deus, os nossos familiares, a nossa família, é a nossa casa. Para o inimigo não tem valor nenhum isso, mas ele mesmo assim ele quer tomar. Então, irmãos, nesta noite o Senhor ministrou e está ministrando nos nossos corações para nós tomarmos posições, tomar posição. Talvez alguém aqui nessa noite tinha o pensamento de desistir, ou passou pela cabeça sobre desistir, mas o momento não é de desistir, o momento é de tomar posição. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Provérbios 24:10 diz o seguinte, que no dia da nossa batalha, se nós nos mostrarmos fracos, ficaremos fracos. Então o que essa palavra está querendo nos dizer? Que temos que nos tornar fortes, nos posicionar, que o Senhor vai nos dar vitória. Amém?